Bom dia, boa tarde, boa noite. Cesário, Academia Isabelense. Gente, hoje é um encontro rápido. Alguém pode achar que a introdução demorou um pouco, mas é sempre assim, né, gente? Nós estamos ainda em ritmo de volta às aulas. E, sinceramente, quem frequentou a escola pública sabe, né? Tanto a nível básico, nível médio, fundamental e médio e no nível superior. É incrível como E depois tivemos a oportunidade de frequentar a escola privada. Então, a distância, a diferença é grande, né, gente? É grande. Então, hoje é um dia importante, onde nós retomamos essa dinâmica de encontros um pouco mais... Não é muito longo, tá, gente? É um pouco mais longo daqueles últimos encontros onde nós estávamos ali apresentando aquelas lâminas, lembra? Então, nós temos aqui algum material. Eu tenho do meu lado aqui. Eu tenho esse material que você já viu na projeção aqui, ó. E nós vamos começar com arte, falando do Luiz Gonzaga. Mas na minha lateral aqui eu tenho um outro material. Aquilo que a gente já chamou em algum momento como cadernos do Cárcere, lembra? O que são os cadernos? O que são os cadernos? Os cadernos do Cárcere são nada mais, nada menos do que anotações que contribuem, às vezes até estruturam, né, gente? Eu estou falando que contribuem, mas às vezes elas estruturam os nossos encontros. Então, a primeira consideração que eu quero fazer com você hoje aqui, não poderia deixar de ser, é a questão do ritmo, gente. Você vê que nós começamos com um ritmo bastante... nós não estamos acelerados, tá? Nem poderia estar, né? Então, nós vamos trabalhando de forma sintética, mas também sintática. Veja, então nós temos aqui os cadernos Cárcere. No meu lado nós temos... Opa, caiu alguma coisa ali, ó. É bom quando cai, sabe por quê? Às vezes são materiais que há tempos nós não temos a oportunidade de encontrá-los, e aí no meio dessa bagunça, na verdade é uma bagunça, né, gente? Aqui, ó, eu tenho esse material aqui, tem as caixas dos livros, eu estou sentado sobre uma caixa de livro, como você sabe que a gente costuma elaborar a questão, né? Ó, outro caderno do Cárcere, veja,
outro caderno do Carson. Sabe que, na verdade, sabe o que está acontecendo aqui, que você não está vendo? Na verdade, eu estou procurando um texto. Eu escrevi um texto muito importante. Sabe aquele texto que pode mudar tudo? Existe texto assim, gente. Não é só um apertar de botão, não. Tem gente falando aí da guerra e se apertar o botão acaba tudo. Mas veja, João, se você for no livro sagrado e ler desde as Sagradas Escrituras, você vai ver que... eu cheguei aqui, por exemplo, agora numa anotação. Eu só vou mostrar que tá aqui, ó. Eu não vou entrar no mérito. Não vou entrar no mérito, porque se eu entrar no mérito de todas as questões que estão nos acompanhando agora, a gente acaba esquecendo do primordial. Eu falava em... Então, assim, eu estou conversando com vocês, eu já introduzi com essas peças lúdicas e imagéticas. Então, eu estou manipulando esse material, estou procurando... tá aqui. Não é o texto eu não estou encontrando. Quando eu encontrar esse texto, eu prometo que eu vou colocar em tela. Eu tenho aqui as duas lâminas, ó. Hoje é rápido. 2 lâminas sobre... o tema é a produção científica. Ó. O tema é esse aqui de hoje, ó. Produção ou produtivismo acadêmico. Para quem tem interesse, segue conosco. Quem não tem interesse já sabe do que se trata, então pode até... Não estou mandando ninguém embora. Só estou dizendo que você pode ficar conosco ou você pode buscar outras opções de texto e contexto. Veja, gente, aconteceu agora... Você viu que eu já produzi aqui na tela um material sobre a Universidade com maiúsculo? Tá aqui, ó. Luiz Gonzaga. Projeto Percurso do Artista. Eu quero fazer uma pergunta para você com todo respeito aos demais. Isso aqui é um projeto da universidade chamado Percurso de Artista. Nesse momento aqui, ó, que eu transmiti para você, trata-se de um artista muito importante. O seu acervo está na Pinacoteca Barão do Santo Ângelo. E uma pergunta bem simples e básica. Eu não vou responder, só vou perguntar. Se você tiver interesse, você pode buscar mais informações sobre. Eu vou dizer o seguinte: o projeto Percurso do Artista, que nesse momento colocava em tela o artista Luiz Gonzaga, a pergunta é a seguinte: o Guma esteve... Gomercindo, pseudônimo Guma, ele esteve também, foi contemplado nesse projeto, sim ou não, do Percurso do Artista? Não vou responder, depois a gente volta nisso, tá? Por que a gente começar, e aí você vai entender por que a gente está começando com arte. Por que a gente está começando com arte, gente? Tá aqui, ó, Viamão, o livro. Olha a situação do livro. Olha a situação do livro. Isso aqui é deteriorado, sim ou não? Acho que sim, né, gente? O acervo é isso. Tu não consegue deixar todo o teu acervo em condições de trabalho o tempo todo. Então vem a umidade, vem problemas no acondicionamento e aí o papel se transforma. Todos nós, a gente passa por um processo de transformação. Tá aqui, ó. Olha o que é o papel íntegro e olha o que é o papel transformado pelo tempo. A umidade, mofo, fungos. Então, não estou entrando no mérito da página. A página 13 é dedicada para a ritmo análise. Nós já trabalhamos aqui no canal essa página.
Então eu não vou voltar, pelo menos agora, claro, é uma página muito importante, eu posso voltar depois, porque com certeza, né? Eu comecei falando em ritmo, lembra? Nosso ritmo talvez não agrade a todos, mas é impossível agradar a todos, né, gente? Então, eu só tô com esse livro aqui hoje, gente. Presta atenção, você vai fazer o link agora. Eu falei da página 13 e agora eu tô falando da página 11. Ó, página 11, no dia 11, qual era o título aqui, ó? Etnocentrismo e arte indígena hoje. Também não vou entrar no mérito, até tenho vontade de ler um pouco rapidamente aqui. Eu não sei se eu vou ter pilha para a bateria não estar conectada na rede. Eu não sei se eu vou conseguir chegar no final. Se eu não conseguir chegar no final, vou ter que fazer duas partes. Veja, houve um encontro muito importante no Salão de Atos da Universidade, onde assistimos a palestra do professor Ailton Krenak. Alguns dizem Krenak, outros dizem Krenak, não importa, é o fonema. Importa que é um acadêmico, né, da Academia Brasileira de Letras, é um representante dos povos originários, é um líder importante, né, para todos nós. Então ele foi convidado, ele esteve lá então na universidade e foi lindo, né, gente? Foi linda a palestra, a conversa, o ritual, foi tudo muito lindo. E não vou entrar agora porque, eu vou ser bem sincero, eu não assisti todo o encontro, porque são mais de 3 horas de vídeo. Tem a transmissão feita no canal da universidade, mas também tem outros canais que retransmitiram, tem o CIMI falando sobre, tem a questão das artes em rede, Artes Indígenas em Rede, que é outro site. Então é muita coisa, veja que quem não é da área, quem está chegando e não acompanha, até pode pensar que miscelânea, né, gente? Que miscelânea, da onde está saindo tudo isso? É claro que muita questão, tem muita coisa aqui que é memória, né, gente? Tem muita coisa que é memória. Nós colocamos algumas questões de memória aqui na tela e quem conhece, quem acompanha, sabe. Quando a gente coloca aqui, ó, o disco magnético, você sabe o que significa, né? Quem não sabe, eu vou dizer, né? A nossa memória de um excelente, magnífico, um brilhante professor que marcou a nossa trajetória, a nossa carreira, Milton Bis. Então, eu estou repetindo porque eu tenho certeza que alguns sabem, outros não sabem. E, então, eu quero dizer, gente, quem não assistiu, dá uma olhada no... Talvez até a gente reproduza aqui um trecho, talvez, não sei. Vamos ver se a gente conseguir autorização. Nós não podemos fazer uso da imagem sem autorização, né, gente? Então, por isso que eu digo, não assisti tudo ainda, vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos e sinceros. Não assisti tudo, são 3 horas de transmissão. Vamos voltar aqui para falar do mérito. Não vamos estar em questão de mérito, apenas estamos citando o evento, estamos falando que o professor Ailton Krenak esteve aqui no estado do Rio Grande do Sul, proferiu sentença, aliás, palestra, e eles não chamam de palestra, mas, bom, aula magna, seja como for, sabe? Não precisa também ficar tão atento aqui, ó, no nosso... Fazia um tempo que a gente não vinha aqui, né, gente? Nós temos aqui o cenário com as partes móveis e as partes fixas. Aqui ao fundo você vê que tem alguma coisa fixa e aqui a parte móvel. Então, volta às aulas, a gente está retomando. Hoje a gente vai, então, um pouco mais adiante. Vamos lá. Página 11. O título é Etnocentrismo e Arte Indígena. Esse texto, como está colocado aqui, ó, 1997, 98, foi publicado em 1999. O que está na nota de pé de página? Está escrito o seguinte: este texto foi construído tendo como base o texto, abre aspas, arte indígena, referentes sociais e cosmológicos. A autora é Lúcia, está aqui, ó,
Não estou inventando nada. Lúcia Welter. Não estou inventando nada. Então, veja, a palestra, só para ficar marcado, não vou entrar no mérito. A palestra do professor Krenak, anteontem, na URGS, foi muito interessante. Ele também falou sobre arte indígena. Ele não falou somente em arte indígena. Ele também falou arte indígena. E eu estou falando de um texto nosso que chamou Etnocentrismo e Arte Indígena. Vou ler só o primeiro parágrafo para você fazer a conexão e aí você tirar suas próprias conclusões. Tem relação sim ou não? Não vão forçar nada. Não é nosso objetivo ficar forçando nada aqui, porque é, o que não é, não é. Veja, primeiro parágrafo. A arte indígena representa, entre outras coisas, a resistência cultural de um povo diante do intenso processo de aculturação ocidental capitalista moderna, ao qual está submetido há vários séculos. Gente, esse é o primeiro parágrafo. Não vou ler mais. Não vou dizer que é um texto perfeito, belíssimo, maravilhoso, porque não é. Eu estava relendo agora e ele tem inclusive problemas de grafia, de correção gramatical. Não é um texto perfeito. Não é um texto magnífico. Não é um texto tão bonito quanto nós gostaríamos que ele fosse. Agora, é 1900 e antigamente, é a página 11 do livro chamado... Aqui, ó. Do livro chamado... Vai caindo as coisas, eu vou tentando... Ó, do livro chamado Viamão, até desmarquei aqui, eu vou voltar na página da Ritmanase, eu não posso deixar desmarcada aqui a Ritmanase, porque nós temos que voltar sobre isso. Então a gente veja, depois de todos esses anos, quase 30 anos, então a gente recebe a visita, nós recebemos a visita do Krenak aqui no Rio Grande do Sul, e nós temos essa fala sobre religião, religiosidade, artes indígenas, cosmologia, cosmovisão dos povos originários. E aí, para dizer que, assim, só para demonstrar, eu quero que você fique atento, nós só vamos rapidamente demonstrar uma rápida análise necessária que eu ouvi, assim, rapidamente, algum comentário, e é necessário, então, que a gente produza a prova em relação a isso. Gente, veja, você sabe que... Agora eu vou começar a tirar, tá? Eu coloquei, agora nós vamos começar a tirar para poder trabalhar com o material. Veja, você lembra que algum tempo atrás, agora há pouco, foi notícia... Eu nem vou pegar o computador, porque senão esse encontro vai ficar muito longo. E a volta às aulas eu não quero me estender. Veja, algum tempo atrás, agora não muito tempo, final do ano 25, você lembra, inclusive nós comentamos aqui no canal, a gente que teve uma situação ali na universidade com o maiúsculo, a seguinte situação: um grupo de pessoas ligadas a determinada religião tentou fazer, realizar, promover um encontro religioso, um culto religioso o objetivo deles era entrar no sítio, não no prédio, talvez no próprio sítio, no lote, no terreno, nas cercanias ali. Eles tentaram realizar um culto religioso e eles foram impedidos pela segurança da universidade. Aí, o que aconteceu? Gerou toda uma polêmica, um debate, se está certo, está errado, a administração agiu corretamente, sim ou não. Pessoas de forma ali altruísta, de forma coletiva, de forma comunitária, sem fins lucrativos, etc, etc, entra e tenta realizar um culto religioso ali no terreno, no pátio, na cerca, no lote, na universidade. Tá entendendo? E aí, o que ocorreu? Foram impedidos e, de forma tranquila, de forma cortês, de forma
democrática, foram convidados a se retirar do ambiente. E aí houve ali um princípio de conflito. Eu não vou entrar muito em detalhe, está tudo na rede, você procura isso, que você vai ter a informação correta. Não vou citar matéria jornalística, não vou citar data, não vou citar nada. Nós estamos falando assim de... Só para você situar, Krená, universidade, religião, religiosidade, tá? Não quero me estender, veja. Então houve essa situação, eles não conseguiram, não foram autorizados, não conseguiram, não alcançar o seu objetivo, que era realizar esse culto religioso dentro da universidade, foram convidados a se retirar. E aí o que ocorreu? Segundo a mídia oficial, eles não desistiram do seu intento, eles não desistiram e eles foram então ali para aquela área lateral, tem a universidade, tem aquela rodovia. Eu digo rodovia porque não é uma rua, né? Ela é tão larga, ela é tão ampla, tem um tráfego tão intenso ali que é praticamente uma rodovia, né? Também não vamos entrar em tanto detalhe, porque se é rodovia... O logrador ali. Imagina o logrador, você sabe, a reitoria. Aí eles saíram, foram na lateral ali tem um... Não é parque, é um espaço livre que também pertence a uma outra instituição de ensino não federal, mas estadual. E aí eles então decidiram que naquele espaço seria a alternativa, seria razoável então que eles permanecessem com o objetivo deles da reunião religiosa e então realizasse o culto religioso de matriz cristã, ocidental capitalista, aí ao lado. E aí veio toda aquela... Veio um debate que é salutar, né, gente? Porque todo o debate, veja, aqui nós temos, arte, temos cultura, conhecimento, arte, educação, porque você sabe, né, a educação superior nunca vem sozinha. Você tem a pesquisa científica, a prática, né, que é a própria educação, e a extensão universitária. Então são três esferas dentro daquele universo ali acadêmico. Então, foram impedidos, fizeram lá na lateral e gerou uma série de debates. Alguns disseram, mas por quê? Como? Não poderia fazer lá dentro? Sim ou não? Por que não poderia? Por que poderia? Nós não vamos entrar em questão. Agora, por que eu estou falando isso? Porque no evento esse que eu estou citando, o professor Krená entra na universidade a convite para, então, realizar a aula magna. Ele e as pessoas que acompanhavam ali, o próprio cerimonial, né, do evento, etc., todas as pessoas envolvidas ali de forma cordial, comunitária, também, de novo, vou falar a mesma coisa, cordial, comunitária, altruísta. Antes da fala do professor Krená, antes de iniciar propriamente dito o encontro, há uma expressão de cunho religioso. E aí o que acontece? Há um ritual, há uma expressão, há uma motivação, há uma mística, há uma musicalidade, uma reza, tá entendendo? Então aqui a mesma situação, aquela outra que foi proibida, agora é permitida dentro não só do terreno, mas do salão oficial, com a presença das autoridades aquecendo, participando, promovendo. E aí fica a questão, se não poderia lá, por que pôde aqui? Está correta a decisão anterior de não permitir o culto religioso lá, e agora permitir, não só permitir, como promover e participar de forma presencial, de forma sentimental, porque religião e religiosidade você sabe que é emoção, não é razão. A religião é a dimensão irracional, né, não é a burocracia estatal, né?
A não ser que você leve, então, para o Estado teocrático, que dê outra coisa. Aí nós temos que entrar em Weber, e aí, hoje... Apesar que o Weber está aqui, você viu, né, gente? Aqui, ó, o Weber está aqui atrás, e depois nós vamos chegar. Se houver tempo, porque é muita coisa, eu não sei. O Ética Protestante e Espírito Capitalista está aqui atrás. Tá entendendo? Por que o Weber tá em tudo? Eu não vou entrar em Weber, porque se eu entrar em Weber, aí vai... Nós vamos ficar aqui 2 horas no mínimo. Gente, eu só quero, então, provocá-los no sentido do seu raciocínio, do seu crivo, da sua avaliação, da sua noção do que se trata os 2 encontros e o que você entende por religião, com R maiúsculo, e religiosidade, eu vou repetir, com R minúsculo. Só um pouquinho, que esse som está muito alto, eu vou baixar o som, só um pouquinho. Então, veja, o nosso encontro é de cunho, nós estamos, como eu falei no início, Ceságio, Academia Isabelense. Isso aqui não é jornalismo, nada contra jornalistas, então veja, isso aqui não é uma matéria jornalística, isso aqui não é um informe, não é um encontro noticioso. Você não está dentro de um noticioso, de um informe jornalístico, você está dentro de um estudo científico do curso de Economia Cultural, veja, que acompanha tudo aquilo que o Weber, falando em Weber, gente, que o Weber nos ensinou. Em breve nós teremos novidades, nós fizemos uma aquisição importante de um material. Eu pedi ajuda, né, gente, mas infelizmente a sensibilidade hoje anda assim abaixo da média, então as pessoas de modo geral correm, buscam de forma incessante, de forma insana, né, prover ali esses recursos financeiros para tocar os seus próprios projetos, etc. Então, mas a gente continua pedindo, né? A gente continua pedindo, quem quiser contribuir. A nossa saída era um material que um valor superior àquilo que a gente conseguia adquirir naquele momento. Então, a nossa saída, né? A nossa saída foi fazer em Suaves. Imagina alguém que compra já vou adiantar para vocês, é um livro, mas não é qualquer livro, é um livro importante, é um livro que um valor assim também um pouco superior àqueles que você vê aí no mercado. Então, nós de fato não tínhamos naquele momento condições de arcar com o valor integral. Então, a saída nossa, qual foi o nosso parcelamento? Infelizmente, né, a gente endividado está, então fica um pouco mais, mas a gente não perde a esperança. Se você quiser contribuir, até porque o nosso objetivo é comprar a obra e conforme eu acabei de falar, os 2 encontros são altruístas, são comunitários, não têm fins lucrativos, são pessoas honestas, decentes, pessoas que estão ali, cada um defendendo as suas bandeiras, suas crenças, os seus valores, certo? Um mais voltado para o Ocidente, outro mais voltado para o Oriente. Então, gente, a academia é isso, a gente não tem juízo de valor. Nós não podemos aqui trabalhar com juízo de valor, nós estamos trabalhando com conceitos, com teorias, com autores, com conhecimento científico que vai norteando todo o nosso trabalho. Eu vou tirar agora aqui, ó. Estou tirando aos poucos para você. Nós estamos conversando e estamos... Então, veja, Gonzaga eu já comentei. E agora, voltando. Gente, não é o caso de dizer tá certo ou tá errado. Errou na primeira, acertou na primeira. Errou na segunda, acertou... Não, veja, eu, para virar essa página, depois a gente pode voltar nisso, mas, então, assim, ó, eu não tô com o livro aqui. O livro tá aqui, ó. Eu vou puxar para frente o livro. Nessa obra ele não trabalha esse conceito, mas quem conhece o autor sabe que eu não quero tirar toda a parte da arte, porque senão depois a gente até esquece que a arte tá... Ó, deixa eu posicionar aqui.
melhor. Ó, vou tirar o cassete. Isso aqui é da pesquisa, né, gente? Então, isso aqui é prova, né, gente? É oral, né? Base oral. Não é história oral, são dados, né, de pesquisa antigos que a gente tem aqui para converter. Tá aqui ele, ó. Tá? Então, para fechar essa página da religiosidade. Gente, presta atenção. Nisso que eu falei, você deve avaliar, você que é acadêmico, claro. Isso aqui não é jornalismo, já falei. Você que é acadêmico, veja, procure saber a diferença, a distinção. E nem vou falar, claro, se você trabalha com Weber, na linha do Weber. Se você trabalha com marxismo, na linha do marxismo, não tem problema. Apesar que o marxismo, né, gente, em termos de religião, você sabe, né? Não tem muito o que dizer sobre, né? Porque simplesmente negam, né? Simplesmente negam isso aqui, ó. E por que o espírito aqui tá... Ó, tem aspas aqui, ó. Por que o espírito tá entre aspas? Porque não é exatamente o plasma. Também é, claro que é. Também é. Mas, entre aspas, porque é plasmático e não é. Tá entendendo? Então a gente não vai, você sabe que nós gostamos de trabalhar com desde sempre. Tá aqui ele, ó. Desde sempre. Desde sempre também, aqui eu já vou tirar para lateral aqui o Milton Bins. Desde sempre nós, na graduação, na pós-graduação, desde sempre nós curtimos, nós temos um apreço, nós temos uma boa relação com tudo que envolve o sagrado, do ponto de vista acadêmico e não acadêmico. Veja bem, então, para virar essa página para concluir, gente, religião, ó, não tem um R maiúsculo aqui, mas vamos supor, aqui ó, um R, tá? Religião com R maiúsculo é um conceito científico, tá? Eu quero que você observe isso. Religião é uma coisa. Agora, vamos para o minúsculo aqui, ó. Vamos para o minúsculo. Religiosidade com R minúsculo é diferente. É diferente. Então, para você avaliar essas duas situações que nós falamos, o culto que foi travado e proibido é religião com R maiúsculo. O ato, o rito, o ritual, o encontro que aconteceu dentro do salão de atos ao nosso ver, veja bem, alguém pode discordar e dizer, não é nada disso. A nossa avaliação do ponto de vista aqui do que a gente está trabalhando nesse autor. O que aconteceu lá dentro do salão de atos trata-se de religiosidade com R minúsculo. Eu poderia aqui ficar horas aí, então, tecendo outros elementos de prova que auxiliassem esse entendimento do tipo, uma coisa é Estado teocrático na relação com o Estado de Direito e outra coisa são práticas religiosas de cunho xamanístico, de cunho cosmológico, que vem desde os povos originários da Terra Brasilis, ou mesmo antes, porque aí tem toda aquela teoria da circularidade das pessoas que chegam aqui antes do europeu. Alguns estavam, outros circulavam. Tá entendendo? Porque é complexo, a gente não pode entrar, senão a gente vai ficar 2 horas, e o objetivo é ficar 1 hora, a gente já está quase com o prazo vencido aqui, gente, e nós temos que ir para as lâminas. Então, presta atenção, não vamos emitir juízo de valor, nós só vamos pedir que você olhe com atenção os dois conceitos, antes de dizer, mas a gestora, a administradora, a promotora do evento está certa ou está errada, errou aqui, acertou ali, mas como alguém pode, outros não podem? Tá entendendo, gente? São coisas distintas. E eu vou ficar, então, além desse convite de você buscar os conceitos de religião e religiosidade, você procurar. Eu não estou com o Mendes aqui, mas eu quero citar Gilmar Mendes no manual de direito constitucional do professor Gilmar Mendes,
Ah, mas aí o cara que... Sabe aquele cara que fica xingando o tempo todo no STF? Fazer, mas o que tu tá falando, cara? STF, mas tá uma desgraça lá e coisa e tal. E tem uma série de... Gente, a gente não pode ficar. Por isso que eu digo, eu faço questão e vou repetir. Não é jornalismo aqui. Não é jornalismo. Eu estou citando a base científica, um especialista em um manual de direito constitucional de mais de 1.500 páginas, que o autor é o doutor, professor, também ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ah, mas eu não gosto dele, eu não... Bom, aí o problema é teu. Porque aqui não é gosto ou desgosto. Aqui é teoria, é método, é estudo acadêmico, certo? Então, não quero chatear nem podar ninguém, não quero... Mas, gente, voltando então ao que interessa. Rapidamente, onde é que está a lâmina? Agora até perdi. Gente, o objetivo nosso hoje, tão somente... Não vou nem voltar aqui, eu vou deixar o Weber aqui na frente, depois a gente... Gente, o nosso tema está aqui, ó, rapidamente. Já avançamos muito. Produção. O que é produção acadêmica, gente? Agora eu vou falar com o acadêmico, tá? Aqui não é acadêmico, faz uma forcinha para acompanhar se quiser. Se não quiser, pode sair da sala. Mas eu vou falar com o acadêmico. O acadêmico sabe do que se trata. O que é produção acadêmica? E o que seria, então, isso que a gente está chamando a atenção aqui, ó? Aqui, o título da lâmina, ó, essa aqui é uma lâmina, tá? O título da lâmina, a produção. O tema é produção acadêmica, e aí a questão é uma pergunta, veja, o ponto de interrogação. É de cunho filosófico a aula, tá? Ó, ponto de interrogação. O que é esse produtivismo? E aí eu vou ampliar a lâmina aqui, ó, mas aí perdi um pouco o foco, eu vou ter que ir com calma aqui. Ó, lâmina 1. Essa aqui é a lâmina 1. E aí nós temos a lâmina 2, tá? Então vamos lá, gente, vamos por parte. Gente, nos tempos idos, quando nós tivemos aquela oportunidade de participar lá, tudo, veja, o que era o centro do interesse do acadêmico e da academia? Gente, tudo girava em torno da pesquisa científica e a produção do conhecimento nessa relação aqui de pesquisa científica era o centro. Veja bem, nós temos 3 esferas aqui, ó. Nós temos uma esfera, 2 esferas, 3 esferas. Então, isso aqui é o tradicional, é o convencional, é aquilo que acontecia lá em 1900 antigamente. Então, no centro do interesse, no centro do esforço, o cidadão entrava na academia para quê? Ele entra através de um acesso, buscando o acesso à educação superior. Então tá aqui, ó. Isso aqui não tá sozinho, isso aqui tá junto com essa esfera. Mas aqui, gente, o centro, o cerne, o objetivo de quem entra. Até porque ninguém se forma mestre ou doutor sem pesquisa científica. E aqui nós trouxemos aqui, ó. Você viu? As coisas lendárias, originárias do tempo do... Ó, isso aqui são dados de pesquisa. Ó, dados de pesquisa. Ah, mas agora não é mais assim, tá tudo na nuvem. Claro, tá tudo diferente. Só que eu quero lembrar pra você desse tempo aqui, ó. Tá entendendo? Ó, isso aqui tá tudo na nuvem, tá tudo na nuvem. Então vamos lá, gente. 1900 e antigamente era assim, ó. Você tinha a produção científica. Aí, vamos lá. Isso aqui não pode ficar trancado num cofre. Por que eu produzo ciência? Porque eu acessei através do concurso vestibular. Eu fiz na época não tinha Enem, não tinha SISU, não tinha nada disso. Tinha que fazer no braço. E falando em braço, voltando um pouquinho, gente, quando eu trabalhei aqui com você esse livro Viamão, eu tinha pensado, eu fiz um roteiro mental hoje. Ó, tá tudo detonado aqui, ó. Eu fiz um roteiro mental, não fiz roteiro
Mas quando eu estava fazendo o roteiro mental, agora um parênteses, quando eu fiz o roteiro mental desse encontro, me veio assim a seguinte sensação e sentimento. O nome de uma pessoa que me ajudou muito no ensino médio, e tudo que eu li aqui o parágrafo, lembra? Nós lemos aqui o primeiro parágrafo desse artigo, e eu falei, tem erros, tem acertos ali, né? Eu quero dedicar esse encontro de hoje para uma professora muito antiga, ela já fez a passagem, inclusive, é a falecida professora Maria do Carmo. Eu vou até me aproximar um pouco mais aqui, eu fico emocionado. A professora Maria do Carmo, no ensino médio, foi a responsável por tudo que você está vendo aqui hoje. Se nós estamos aqui hoje reunidos, se nós estamos aqui escrevendo, se nós estamos aqui lendo, se nós estamos aqui comunicando, se nós estamos aqui cantando essa canção de fundo, está um pouco alta, né? Acho que eu vou baixar um pouco. Essa canção de fundo, tudo que está hoje no CESAG, na Academia Isabelense, é fruto de um longo processo, gente, de construção, de pesquisa, de busca, de curiosidade científica, sabe? E tudo começou a gente lá no nível médio. Então, quando eu falo em BINS, eu sei que muitos torcem o nariz e ficam dizendo, poxa, mas esse cara fica insistindo com BINS, mas o BINS vem na sequência. Então, a professora Maria do Carmo, ela leciona a época, anos 80, ela leciona a época as disciplinas de língua portuguesa e redação, e você sabe que a época a matéria redação era fundamental para você conseguir sucesso no concurso vestibular, num dos concursos vestibulares mais concorridos à época, que era da Universidade Federal. Então, ela consegue transmitir para o aluno, ela teve a capacidade e a competência de nos formar leitores e escritores ao ponto de nós conseguirmos chegar aqui hoje. E não hoje, nós depois vamos vir aqui e fazer uma leitura técnica de alguns trechos desse livro. E tem esse outro livro que eu falei que está chegando, e a gente vai então seguir nisso. Gente, as coisas não brotam do asfalto, as coisas não são por acaso, isso é Claro que tem que ter vontade, né? Se o aluno não tem vontade de estudar, de conhecer, de avançar, não adianta, não há nenhum professor que vai conseguir transformar a mente de um aluno que não quer aprender. Então, o que acontece? Nós tínhamos vontade, nós tínhamos curiosidade, nós tínhamos disposição para avançar. A gente nunca sabia, nem imaginava que nós íamos chegar aqui, ó. Não tinha como, sabe? Ou aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Não tinha como a gente saber que a gente ia chegar aqui, ia chegar aqui, ia chegar aqui. Mas então, só para concluir, fechar o parênteses, gente, essa homenagem devida, eu acho que eu não tinha falado dela aqui ainda no nosso canal. Então, essa homenagem devida, o encontro de hoje é dedicado para a professora Maria do Carmo, que já fez a passagem, à época lecionava redação, o curso de redação e língua portuguesa. Então, como eu falei, esse livro não é maravilhoso, esse livro não é magnífico, mas ele é o que a gente conseguiu produzir na época. Então, nós só estamos aqui hoje falando da produção e do produtivismo porque a gente teve essa oportunidade. Então, voltando, fecha parênteses. Gente, então na época, o centro era isso aqui, ó. E devia continuar assim. Se mudou, não sei por que, quer dizer, não sei, não é que eu não sei. Agora eu sei por que mudou. Então, o centro era isso aqui. E aí vinha essa esfera aqui que a gente não lecionou ainda sobre. Primeiro você produzia, porque você acessou o ensino superior através do concurso vestibular, você produz conhecimento e depois vem a publicidade, vem a comunicação para quem? Comunidade científica. Você produziu, que bonito, agora você é mestre,
você fez o curso de mestrado, agora você... Que bonito! Então, pega a dissertação de mestrado que você defendeu na banca e você publiciza. Você informa a comunidade acadêmica, você dá prova ampla daquilo que você produziu aqui. Então, essa comunicação, essa informação, a publicação do seu trabalho científico, eu falei em dissertação de mestrado, mas também pode ser a tese de doutorado ou seu pós-doutorado, era essa a dinâmica. Produz, depois informa. E agora, gente, eu pergunto, atualmente, é assim? Segue sendo, a academia segue tendo essa dinâmica, essa realidade, sim ou não? Aí, de forma... Eu vou dizer até triste, né, gente? Porque, infelizmente, não avançamos muito. E o contexto que nós temos hoje é isso aqui, ó. O que a gente observa hoje? Segunda lâmina, a lâmina 2. O que você observa hoje na atualidade? Lâmina 2. O que você... E eu vou explicar por que é isso aqui, ó. Por que tem um contra, ao invés de um pro? Aqui nós falamos de... Nós perguntamos. Trata-se de uma produção ou não produtivismo acadêmico? E aqui na lâmina 2, então, a gente já aponta um cenário. E outro dia, eu ouvi essa palavra na boca de alguém que não é acadêmico, mas que deu uma palestra brilhante sobre política internacional. E ele falava em contraprodutividade. Ele falava em contra... A gente ouvia muito isso na época, quando das aulas do marxismo, da doutrina marxista, se falava muito na atitudes contraproducentes, no contraprodutivismo, na contraprodutividade. Porque o sistema econômico é capitalista e ele sempre vem, né, com esse discurso, com essa narrativa. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos produzir, nós precisamos aumentar o bolo. Sabe aquela historinha lá da década de 70, quando aquele famoso ministro da Fazenda dizia, a época do milagre econômico, lembra? Ele dizia, o que ele falava? Ele dizia, nós temos que fazer crescer esse bolo para depois dividir as fatias. Só que o bolo foi crescendo. Isso é um parênteses de história, né? Vê que a história... O Weber gostava muito de história, né, gente? E história oficial, não é história com E, é história com H maiúsculo, tá? Então, esse ministro da Fazenda, ele dizia assim, ó, vamos fazer crescer esse bolo, e quando o bolo estiver bonito, assim, estiver bem bacana, bonito, grande, nós vamos dividir as fatias. Só que nunca foi dividida a fatia para ninguém. Quem fez o bolo comeu sozinho, se panturrou e... Bom, mas isso é lá, década de 70, não vamos entrar. Gente, como é que é hoje? Ó, de novo, 3 esferas, nós temos 1, 2, 3. Ó, aí a gente pôs educação aqui nessa esfera superior, porque, na verdade, o que se busca, o que se quer, né, gente, é isso aqui, ó. E tem aí os defensores, né? No parlamento tem os defensores, não é? No executivo tem os defensores e no judiciário também nós temos os defensores. Então, nas 3 esferas da República, seja poder executivo, legislativo, judiciário, nós temos os defensores, aqueles que trabalham e aqueles que contribuem para ver isso aqui, ó. Mas, infelizmente, você sabe que ainda hoje, se você vai para os índices, para as estatísticas, você vai ver que o analfabetismo funcional ou mesmo analfabeto integral segue sendo um número na tabela. Então, nem todo mundo conseguiu se alfabetizar, nem todo mundo conseguiu se formar, nem todo mundo conseguiu avançar. Então, veja, nós temos aqui, ó, a esfera da educação, nós temos a esfera da produção do conhecimento, mas o que ocorre? O que está no centro hoje? Nessa sociedade capitalista, moderna, avançada, midiática, volátil, digital e com guerra o tempo todo. Porque agora, um parênteses da guerra, gente, um parênteses para a guerra. A guerra não é novidade, a guerra da Ucrânia está acontecendo há muito tempo. Entendeu? Então nós tínhamos uma guerra ali bem situada, bem marcada entre essas duas grandes forças. Depois nós tivemos aquele desastre, aquela desgraça em Gaza, e agora uma nova guerra. Então,
a guerra não acaba. Sabe lá aquela história do estado de exceção? O estado de exceção, Gamben. Lembra do livro aquele? Então, o estado de exceção, que era exceção, virou regra. Vamos lá. Gente, o que nós temos hoje no centro? No centro. Houve uma transferência. Isso aqui estava aqui. Agora, o centro... Eu vou tentar botar as 3 esferas para você... O que o acadêmico ele se preocupa mais do que nunca? O que o cara que pesquisa, o que o pesquisador, o professor, o acadêmico está muito, muito, muito focado e muito preocupado? Gente, eu vou aproximar agora. Ele está preocupado com a publicidade. Isso aqui estava no centro, ó. Para haver publicidade, você tem que produzir algo. Se não produz e publica algo que não é produzido, o que é? É fake news. Uma espécie de fake news científica. Aí eu me lembro de um professor antigo lá, que já se aposentou, não está mais lá, que dizia assim, ó, os caras pegam o mesmo artigo, a mesma monografia, a mesma tese, trocam o título, ou troca a página primeira, bota no final, a final bota na primeira, e publica novamente para ter produção científica reconhecida pela agência de fomento. Tá entendendo por que isso aqui virou o cerne? Eu não avancei na pesquisa, eu não tenho novidade, mas eu vou lá e publico. Troco o título. Por quê? Porque na roda da educação tem os que estão no topo, no ranking. Existe um ranking, para quem não conhece, para quem não sabe, existe um ranking de pesquisadores, de professores, de pessoas que estão lá no topo das publicações, das citações, da edição de livros, etc. E tem aqueles que estão lá no chão, não publicam nada. Mas esse ranking, esse dado estatístico do ranking nem sempre condiz com a realidade. Por quê, gente? Porque a lógica capitalista, onde a gente tira essa palavrinha aqui, ó, contra a produtividade, ela tá dentro da academia hoje. Então, sinceramente, eu fico assim, ó, chocado. Eu vou dizer para você, quando eu vejo as publicidades de cursos, os pseudos cursos de extensão, de especialização, de pós-graduação dentro da universidade pública e gratuita, que cobram valores referente à inscrição para os alunos, que cobram valores referente à como é que... Gente, isso do ponto de vista assim da lógica disso aqui, ó, se não é ilegal, gente, se não for ilegal, porque muitas vezes tem base legal para isso, mas se não for legal, a gente tem que ver aqui, ó. Por que o Weber ajuda tanto? Porque o Weber trabalha com aspecto legal, porque o Weber trabalha com aspecto moral e porque o Weber trabalha com a ética. É ético. Do ponto de vista ético e moral, é correto cobrar valores para alunos interessados a frequentar cursos dentro da universidade pública e gratuita, sim ou não? Não precisa responder, é só para você refletir, para você pensar e para você vir aqui então na lâmina número 2. Nós vamos concluir agora. A gente não quer se estender muito. Gente, na lâmina 2, então, a gente está... Não é denúncia, gente. Isso aqui não é denúncia. Isso aqui é constatação. É verificação de uma realidade triste, onde o acadêmico sabe que nós não estamos faltando com a verdade e nós estamos chamando a atenção por quê? Porque isso aqui adoece, gente. As pessoas que correm atrás disso aqui, ó, publicidade, comunicação, informação, ou seja, só é famoso, só é bacana, só é bonito aquele que está no ranking, lá em cima no ranking. Ó, aquele que está lá embaixo fica triste, se deprime, não ganha bolsa, não ganha apoio para fazer lá o subsídio para fazer a sua pesquisa, para fazer a sua viagem
de interesse científico, etc, etc. Então, essa lógica capitalista, essa dinâmica, e aí vem, voltando para o começo, é produção ou é produtivismo? A produção acadêmica é uma coisa, o produtivismo acadêmico é outra coisa. Tá entendendo? Dá uma olhada nisso. Se você tá dentro do sistema, gente, dá uma olhada na tua saúde, verifica se você está fazendo a coisa correta, verifica se você está do lado correto e estuda Weber. Porque o Weber vai te ajudar a entender isso. O Weber não é capitalista, o Weber não é produtivista, o Weber não tem interesse em ranking, o Weber é um homem especial, um homem que se dedicou completamente para a pesquisa, para o mundo científico, e nós precisamos avançar no estudo da economia cultural. A economia política a gente vai deixar lá para quem já está trabalhando nisso, né? A gente tem muita gente trabalhando com economia política, isso é bonito, para quem curte, para quem acha que esse é o caminho, tranquilo. Agora, para nós não, gente, para nós aqui, a economia cultural é aquilo que o Max Weber deixou como legado, e é nesse sentido que a gente vai avançar, mas sempre, claro, né, gente, também não deixando de cotejar a arte, tá aqui esse material, a Constituição está sempre presente, eu nem preciso falar porque a Constituição está aqui, eu falei em STF, então, se tá entendendo como as coisas estão, eu falei em STF e a Constituição está aqui, eu até vou botar ela aqui, por favor, né? Eu falei em STF, tá aqui a Constituição, e essa Constituição aqui, não é o último, tá aqui, quer ver, tá aqui, ela é atualizada, é base física, papel. Eu vou mostrar para você aqui, ela é atualizada até... Você sabe que muda todos os dias, né, gente? Então não tem como... Aqui, edição administrativa do texto constitucional promulgado em 5 de outubro, que é a matriz, que é aquela lá original, né, de 5 de outubro. Compilado até a emenda constitucional número 136 de 2025. Então veja que ainda assim estamos um pouco defasados, porque nós estamos em 26, mas aqui é o último período de 2025. E aqui esse homem lindo, né, gente? Tá entendendo então, porque voltando aqui, tá entendendo por que eu citei, Mendes, falei de direito constitucional? Tá tudo ligado. Então não tem como você... Eu vou insistir, eu já ia concluir, mas eu vou insistir um pouquinho nisso, Esse cara era um jurista, economista, que também estudou história e filosofia. Aí a sociologia, bom, tem muita gente colocando um monte de coisa no colo do Weber, então, inclusive a sociologia. Então, é por isso que você está dentro do curso e a gente vai avançar e vai explicar o que é economia cultural, e etc, etc. Gente, vamos concluir com Quintana. Gente, Quintana é um homem lindo, um homem meigo, é um homem que sofreu, porque todo homem meigo, você sabe que todo homem meigo sofre, né, gente? Mais do que os demais. E eu vou citar a página 70. Olha só aquele dando adeus. Olha que linda essa foto. Esse livro é bacana porque tem muita imagem. Você sabe que a gente tem um apreço muito grande pelos livros que tem texto e imagem. Aqui ele dando adeus. Olha que lindo. Um homem lindo, um homem sensível, um homem de altas habilidades. Esse homem traduzia do francês para o português. Ele trabalhou com Maeterlinck, né, em algumas... trabalhou no sentido no sentido da tradução, né, gente? Olha só, eu vou abrir aqui, eu ia citar outra, mas eu vou ficar aqui na 77, Olha que tem uma foto dele também. São só as últimas fotos do último período de vida dele. Ele escreveu assim, gente, nos solenes banquetes. Olha que lindo isso. Isso aqui é do livro... Isso aqui é uma coletânea, tá? Esse livro é uma coletânea. Quem organiza o livro é o Trevisan e mais Tabajara Ruas e a Dulce Helfer. E aí ele diz assim, nos solenes banquetes. Ele escreveu isso aqui no livro Velório Sem Defunto. Nos solenes banquetes de próceres internacionais,
em especial sobre desarmamento. Eu escolhi, quando eu vi aqui arma, a gente já havia falado em guerra, então acho que tem tudo a ver, né? Veja, tem tudo a ver. Vamos lá, guerra com Quintana. Quintana não queria guerra com ninguém, né, gente? Quintana não queria guerra com ninguém, é por isso que a gente vai fazer aqui essa homenagem, então. Vamos lá. Nos solenes banquetes de próceres internacionais, em especial sobre desarmamentos, porque a ONU se reúne, e você sabe que o resultado prático das reuniões da ONU, muitas vezes, é por isso que tem que ler Weber. Weber explica isso aqui. Weber viveu a Primeira Guerra. Weber viveu a Primeira Guerra Mundial. Não é pouca coisa. Vamos lá. Nos solenes banquetes de próceres internacionais, em especial sobre desarmamentos, a parte mais espontânea é o riso de prata de uma colherinha que por acaso tombou no chão. Gente, eu juro por Deus, eu fiquei arrepiado agora. Porque é o Quintana sendo Quintana, entendeu, gente? Não tem como a gente não... E o Weber, para concluir, sabe o que o Weber curtia muito? Além da poesia, música. Nós vamos entrar nessa página depois do Weber, seu trabalho sobre a música, a musicalidade, porque a gente falou de religião e religiosidade e a gente vai voltar nisso. Veja, tem que ser poeta, né, gente, para pegar isso aqui, a colherinha, ó, uma colherinha cai ao chão e o poeta fala nos solenes banquetes. Então, tem gente que não entende por que é tão importante a gente comunicar sempre numa relação com as artes, né, gente? Tá aqui, ó, a gente tá citando artista desde o começo. A gente fala de constitucional, de penal, mas a gente também fala de Gonzaga e agora nós estamos falando de Quintana, gente. Muito obrigado Vou deixar o Quintana aqui para concluir. Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos seguir. Então acabou a volta às aulas. Agora você vê que hoje a gente se estendeu um pouco mais nesse encontro. Foi necessário um pouco mais de tempo para falar da produção científica, explicar o que é produtivismo e seguimos. Bons estudos. Até o próximo encontro.